Meu nome é Marcos, tenho 42 anos e essa história que eu vou contar mudou minha vida para sempre. Tudo começou em Anápolis, Goiás, uma cidade conhecida pela fé forte do povo e pelas centenas de igrejas espalhadas por cada bairro. Em março de 2012, eu era o que muitos chamavam de homem de sucesso. Tinha 7 templos espalhados pela cidade e região. Mais de 3.000 fiéis que me chamavam de Apóstolo Marcos e uma conta bancária que só crescia. Eu morava numa casa no Residencial Araguaia, área nobre, com uma Hilux preta na garagem e uma Pajero de reserva. Para quem me via de fora, eu era a prova viva de que Deus abençoa quem serve a Ele. Mas naquela época, eu já não dormia direito fazia meses. Tinha pesadelos quase toda noite, sempre a mesma coisa. Eu num templo vazio, os bancos pegando fogo, e uma voz grave repetindo que eu tinha construído tudo em palha. Eu acordava suando, com o coração disparado, e ficava olhando para o teto até o sol nascer. Minha esposa Cláudia já dormia no quarto de hóspedes nessa altura, porque eu gritava de madrugada e ela não aguentava mais. Nosso casamento já estava destruído, mas a gente fingia que não. Foi numa quinta-feira de março que tudo começou a desmoronar de vez. Eu estava em Brasília, numa conferência de líderes, o tipo de evento onde pastores trocam cartões e fecham parcerias. Negócios, na verdade, porque era isso que a gente fazia. Meu celular tocou 7 vezes durante uma reunião e eu não atendi porque estava ocupado demais discutindo porcentagens de ofertas com um bispo de Goiânia. Quando finalmente olhei o telefone, vi as chamadas perdidas da Cláudia e uma mensagem de texto que gelou meu sangue. Pedro foi atropelado. Está na UTI. Vem agora. Pedro era meu filho de 6 anos, meu único filho. E enquanto ele lutava pela vida num hospital de Anápolis, eu estava a 200 quilômetros de distância, contando dinheiro de oferta. Dirigi feito louco. Fiz o trajeto de 3 horas em menos de 2. Mas quando cheguei no Hospital Evangélico Goiano, o estrago já estava feito. Cláudia estava na sala de espera, com os olhos inchados. E quando me viu, disse apenas uma frase que nunca vou esquecer. Você não atendeu. Passei 4 dias naquele hospital, dormindo em cadeira de plástico, comendo biscoito de máquina. Pedro tinha sido atingido por um carro no estacionamento do shopping. Um acidente que durou segundos, mas destruiu nossa família para sempre. Os médicos diziam que ele ia sobreviver, mas que provavelmente teria sequelas na perna direita. Meu filho de 6 anos ia mancar para o resto da vida. E eu nem estava lá quando aconteceu, porque estava ocupado demais com meu império de mentiras. Foi naqueles 4 dias de UTI que eu tentei orar de verdade pela primeira vez em quase 10 anos. Ajoelhei do lado da cama do meu filho, fechei os olhos e tentei falar com Deus como fazia quando era menino, lá na igreja do Jardim das Américas. Mas as palavras não saíam. Era como se tivesse um muro entre eu e o céu, uma barreira que eu mesmo tinha construído tijolo por tijolo. Eu abria a boca para pedir perdão, para suplicar pela vida do meu filho, mas só sentia um vazio imenso no peito. Pedro sobreviveu, graças a Deus, mas nunca mais foi o mesmo. E eu também não. Voltei para casa depois que ele teve alta, mas a casa já não parecia minha. Cláudia mal olhava na minha cara, e quando olhava, eu via nojo nos olhos dela. Ela tinha descoberto coisas sobre mim durante aqueles dias de hospital, tinha conversado com pessoas, juntado peças. O escândalo ainda não tinha estourado, mas ela já sabia quem eu era de verdade. Uma semana depois da alta do Pedro, numa madrugada de quinta-feira, eu estava sozinho na sala de casa. Eram 3 da manhã. A televisão ligada sem som, e eu não conseguia dormir. Cláudia estava no quarto com Pedro, cuidando dele, e eu tinha sido expulso de lá sem palavras, só com um olhar. Fiquei sentado no sofá de couro que custou 15 mil reais, olhando para o nada, pensando em tudo que eu tinha feito para chegar ali. E foi então que eu vi.
No reflexo da televisão desligada, tinha uma sombra encostada na parede atrás de mim. Uma sombra que não era minha. Eu congelei. Meu coração disparou. A sombra se moveu, devagar, como se estivesse se ajeitando. E então eu ouvi, claro como estou falando agora, uma voz grave que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Hora de pagar, Marcos. A sombra sorriu, eu juro que vi ela sorrir, e depois sumiu. Eu tentei orar, tentei gritar o nome de Jesus, mas as palavras morreram na minha garganta. Naquela madrugada, sentado naquela sala escura, eu entendi que a conta tinha chegado. Eu tinha passado quase 10 anos enganando pessoas em nome de Deus, construindo um império em cima de mentiras, e agora era hora de pagar. Mas para vocês entenderem como eu cheguei naquele ponto, eu preciso voltar no tempo. Preciso contar como um menino pobre do Jardim das Américas se transformou no monstro que eu me tornei. Eu nasci em 1980, no Jardim das Américas, um dos bairros mais pobres de Anápolis. Nossa casa tinha 2 cômodos e chão de cimento queimado. E quando chovia forte, a água entrava por baixo da porta e molhava tudo. Minha mãe, Dona Ivone, lavava roupa para fora para sustentar a gente. Acordava às 4 da manhã e passava o dia inteiro no tanque, esfregando roupa de gente rica do centro. O som da minha infância era o rádio AM tocando hinos evangélicos enquanto ela trabalhava, e o cheiro era de sabão em barra e água sanitária. Meu pai, esse eu nunca conheci. Minha mãe dizia que ele foi embora antes de eu nascer, e eu aprendi cedo a não perguntar mais. A gente não tinha quase nada, mas minha mãe tinha fé. Ela me levava na Assembleia de Deus, do bairro, toda quarta e domingo, sem faltar um dia sequer. Eu via ela chorar nos cultos, levantar as mãos para o céu, agradecer a Deus mesmo quando a geladeira estava vazia. Ela acreditava de verdade, sabe? Acreditava que Deus ia mudar nossa situação, que a gente só precisava ter paciência e continuar firme. Eu admirava aquela fé, queria ter a mesma certeza que ela tinha. Mas confesso que, no fundo, eu também tinha vergonha da nossa pobreza. Teve um domingo que marcou minha vida para sempre. Eu devia ter uns 10 anos. O pastor pediu que todos que não tinham dízimo para dar naquele dia levantassem a mão. Minha mãe levantou, porque a gente realmente não tinha. Ela tinha dado o último dinheiro para comprar arroz na cesta. Eu olhei em volta e vi que quase ninguém mais tinha levantado a mão. Uma senhora da frente virou para trás e fez um barulho de desaprovação com a boca, aquele tesque-tesque que dói mais que tapa. Todo mundo olhou para a gente, para o nosso vestido surrado, para o nosso sapato furado. Eu quis sumir, quis que o chão abrisse e me engolisse. Voltei para casa em silêncio naquele domingo, segurando a mão da minha mãe e fingindo que estava tudo bem. Mas naquela noite, deitado no colchão fino que a gente dividia, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Nunca mais ia passar por aquela humilhação. Nunca mais ia ser o pobre que levanta a mão, o coitado que todo mundo olha com pena ou desprezo. Eu não sabia ainda como ia mudar de vida, mas sabia que ia mudar, custasse o que custasse. 2 anos depois, aconteceu a cena que plantou a semente de tudo que eu me tornei. Eu estava com minha mãe no centro de Anápolis. Ela ia entregar umas roupas lavadas para uma família rica. A gente passou na frente da concessionária da Avenida Brasil, aquela grande que tinha na época, e eu vi uma cena que nunca esqueci. O pastor da nossa igreja estava lá dentro, de terno branco, sorrindo, assinando papel. Ele estava comprando um Monza 0 km, carro do ano, coisa de rico. Eu parei na calçada e fiquei olhando através do vidro. Era o mesmo homem que pregava sobre humildade, que dizia que a gente não devia se apegar às coisas do mundo, que o tesouro verdadeiro estava no céu. E ali estava ele, comprando um carro que custava mais do que minha mãe ia ganhar em 10 anos de trabalho. O vendedor tratava ele como rei, oferecia café, puxava cadeira. Minha mãe nem percebeu, continuou andando com a trouxa de roupa na cabeça. Mas eu vi.
e algo mudou dentro de mim naquele momento. Voltei para casa pensando naquela cena. O pastor morava numa casa boa, tinha carro do ano, a esposa dele usava roupa nova todo domingo. E de onde vinha aquele dinheiro todo? Do dízimo, da oferta, do dinheiro que minha mãe tirava do leite, do pão, da carne, para colocar naquela sacolinha de veludo que passava nos bancos. A gente passava necessidade para ele viver bem. E todo mundo achava aquilo normal, abençoado até. Diziam que era Deus prosperando o servo dele. Naquela noite, deitado no escuro, eu tive um pensamento que me assombra até hoje. Eu pensei assim: ou você está no altar, ou você está no banco. Ou você é o que recebe, ou você é o que dá. E eu não queria mais ser o que dá. Eu não queria mais ser o banco. Aquele pensamento era errado. Eu sei. Era pecado. Era ganância disfarçada de ambição. Mas eu tinha 12 anos, era pobre, era humilhado, e aquela semente encontrou terra fértil no meu coração machucado. Os anos foram passando e eu fui crescendo com aquela ideia na cabeça. Estudei, trabalhei, fiz de tudo um pouco, mas nunca esqueci o pastor do Monza, nunca esqueci a mão levantada da minha mãe, nunca esqueci a vergonha que senti naquele banco de igreja. Minha mãe continuou lavando roupa até os últimos dias dela, continuou dando dízimo fielmente, continuou acreditando que Deus ia mudar nossa vida. Ela morreu esperando uma bênção que nunca veio, pelo menos não do jeito que ela imaginava. Aos 21 anos, eu trabalhava como vendedor numa loja de móveis no centro de Anápolis. Era bom de lábia, sabia convencer cliente difícil. Meus colegas diziam que eu vendia gelo para esquimó. Foi nessa época que eu conheci o homem que mudaria minha vida para sempre. Um pastor de Goiânia chamado Evaldo, que ia me ensinar como transformar fé em dinheiro. Mas isso é história para o próximo capítulo. Eu conheci o pastor Evaldo numa conferência de líderes em Goiânia no ano de 2001. Eu tinha 21 anos e ainda era só um vendedor de móveis, mas tinha ido no evento como acompanhante de um diácono da igreja que eu frequentava na época. A conferência era num hotel grande, desses com ar-condicionado gelado e café de graça, e eu me sentia um peixe fora d'água no meio de tanta gente de terno. Foi no intervalo do almoço que Evaldo se aproximou de mim. Disse que tinha me observado durante a palestra, que gostou do meu jeito de falar com as pessoas. Ele tinha uns 45 anos, cabelo penteado para trás, relógio dourado no pulso e um sorriso que parecia de comercial de televisão. Evaldo me convidou para almoçar numa churrascaria perto do hotel. Disse que queria investir em jovens talentos. Eu fui, claro, porque nunca tinha entrado numa churrascaria daquele nível na vida. Enquanto a gente comia picanha e tomava refrigerante de marca, ele foi me sondando, perguntando sobre minha vida, minha família, meus sonhos. Eu contei tudo. A mãe que lavava roupa, o pai que nunca conheci, a pobreza, a vergonha. Ele ouvia com atenção, balançando a cabeça, como se entendesse cada palavra. E então ele disse uma frase que mudou minha vida. Ele disse assim, olhando nos meus olhos: Marcos, o povo quer milagre, quer esperança, quer alguém que fale com autoridade. E você tem o dom da palavra, só precisa aprender a usar. Eu perguntei o que ele queria dizer com aquilo. E ele riu, deu um gole no refrigerante e explicou que a igreja era um negócio como qualquer outro, só que melhor, porque não pagava imposto e o produto nunca acabava. O produto era fé, esperança, salvação, coisas que todo mundo quer e ninguém pode provar se recebeu ou não. Eu deveria ter levantado e ido embora naquela hora, mas fiquei. Fiquei porque ele estava falando o que eu queria ouvir. Nos meses seguintes, Evaldo se tornou meu mentor. Eu ia para Goiânia todo fim de semana, ficava hospedado na casa dele, aprendia os segredos do ofício. Ele me ensinou a identificar pessoas desesperadas pela linguagem corporal.
quem entra na igreja de cabeça baixa, quem chora fácil, quem levanta a mão em todo momento de oração. Me ensinou a criar palavras de conhecimento genéricas que parecem específicas. Dizer que alguém tem dor nas costas funciona sempre, porque todo mundo tem dor nas costas. Me ensinou a usar música e iluminação para manipular a emoção do povo, a baixar as luzes na hora da oferta para ninguém ver quanto o outro está dando. Uma noite, depois de um culto, Evaldo me levou para um quartinho nos fundos da igreja dele. Eu achei estranho, porque nunca tinha entrado ali, e quando ele abriu a porta, eu entendi por quê. O quarto era cheio de muletas, cadeiras de rodas, óculos velhos, aparelhos de audição, tudo amontoado num canto, coberto de poeira. Eu perguntei o que era aquilo, e ele riu, disse que eram os troféus das curas. Segundo ele, eram objetos deixados por pessoas que tinham sido curadas nos cultos, prova do poder de Deus. Mas aí, ele chegou perto do meu ouvido e sussurrou a verdade. Ele disse que metade daquilo ele tinha comprado em brechó e loja de segunda mão. As muletas, as cadeiras de rodas, os óculos, tudo falso. Ele espalhava aquilo no altar durante os cultos de cura e depois recolhia como se fossem de pessoas curadas. O povo via aquele monte de muleta e acreditava que os milagres eram reais. Era teatro, cenografia, manipulação. E eu estava ali, ouvindo aquilo, e não fui embora. Deveria ter ido, mas não fui. Eu hesitei, confesso. Naquela noite, voltei para o hotel onde estava hospedado e não consegui dormir. Fiquei pensando na minha mãe, na fé sincera dela, nas madrugadas que ela passava orando por mim. Pensei em Deus, no céu, no inferno. Eu sabia que o que Evaldo fazia era errado, era pecado, era crime até. Mas aí pensei no Monza do pastor da minha infância, na mão levantada da minha mãe, na humilhação que eu tinha jurado nunca mais passar. E a voz da ganância foi mais forte que a voz da consciência. No domingo seguinte, eu assisti um culto de Evaldo de um jeito diferente. Eu fiquei no fundo, observando, estudando. Vi uma mãe solteira, magra, roupa surrada, colocando dinheiro na cesta de oferta. Pelo jeito que ela contava as notas, devia ser o dinheiro do leite dos filhos. Ela chorava de fé, acreditando que aquela semente ia multiplicar. Eu senti nojo, senti vontade de gritar para ela não fazer aquilo. Mas fiquei calado. E quando comentei com Evaldo depois, ele disse uma coisa que calou minha consciência de vez. Ele disse assim: Marcos, se você não pegar esse dinheiro, outro pega, pelo menos você pode usar para algo bom depois, você pode ser diferente dos outros. Era a desculpa perfeita, a mentira que eu precisava para seguir em frente. Eu me convenci de que podia ser um pastor falso que fazia coisas boas, que podia roubar de alguns para ajudar outros, que os fins justificavam os meios. Era tudo mentira, claro, mas na hora eu acreditei. Ou fingi que acreditei, o que dá no mesmo. 2 semanas depois, Evaldo me deu a chance de pregar meu primeiro sermão. Era num culto pequeno de quarta-feira à noite, umas 80 pessoas. Eu estava tremendo de nervoso, mas quando subi no púlpito e olhei para aquela gente esperando uma palavra de Deus, algo aconteceu. Eu inventei uma profecia. Disse que Deus estava me mostrando que alguém ali tinha um problema no joelho esquerdo. Uma senhora de uns 60 anos levantou chorando, disse que era ela. Eu orei por ela. Ela disse que sentiu calor. A igreja explodiu em aleluias. E eu não senti calor nenhum. Só senti poder. E gostei. Em março de 2003, eu abri minha primeira igreja. Era um galpão alugado na Vila Esperança, bairro pobre de Anápolis, e eu chamei de Igreja Pentecostal Fogo do Altar. O lugar era simples, tinha umas 50 cadeiras de plástico, um púlpito de madeira que eu mesmo pintei e um sistema de som usado que comprei parcelado em 10 vezes. No primeiro culto apareceram 15 pessoas, a maioria vizinhos curiosos que queriam ver o jovem pastor do bairro. Eu tinha 23 anos, terno comprado em promoção,
e uma ambição que não cabia naquele galpão pequeno. Eu conhecia aquela gente, conhecia a dor deles, porque era a mesma dor que eu tinha sentido a vida inteira. Gente que acordava às 5 da manhã para pegar ônibus lotado, que comia ovo frito no jantar porque carne era luxo, que sonhava em ter uma casa própria antes de morrer. Eles não queriam teologia complicada, não queriam saber de grego e hebraico. Queriam um milagre. Queriam alguém que dissesse que a situação ia melhorar, que Deus estava vendo o sofrimento deles, que a bênção estava chegando. E eu sabia exatamente como dar isso para eles, mesmo que fosse tudo mentira. No segundo mês de igreja, eu decidi que precisava de um milagre grande para crescer. Lembrei das lições do pastor Evaldo e coloquei em prática. Procurei um antigo colega da loja de móveis, um rapaz chamado Toninho, que estava desempregado e precisando de dinheiro. Ofereci R$ 200 para ele fazer um serviço simples. Era só aparecer no culto de domingo, fingir que tinha problema sério na coluna e deixar eu orar por ele. Toninho aceitou na hora. Disse que por R$ 200 ele fingia qualquer coisa. Domingo chegou e o culto estava cheio, umas 60 pessoas espremidas naquele galpão quente. No momento certo, eu disse que Deus estava me revelando que tinha alguém ali com dor na coluna. Alguém que sofria havia anos e já tinha perdido a esperança. Toninho levantou, veio até a frente mancando, fazendo cara de dor. Eu coloquei a mão nas costas dele, orei alto, repreendi o espírito de enfermidade, mandei a dor sair em nome de Jesus. E então Toninho endireitou o corpo, começou a andar normal. Levantou os braços para o céu. A igreja explodiu em gritos, em choro, em aleluia. Naquela noite a oferta triplicou. Pessoas que nunca tinham dado mais de R$ 10 colocaram 50, 100. Uma senhora tirou a aliança de casamento e colocou na cesta, dizendo que era ouro e que Deus merecia. Eu vi aquilo acontecer e senti um misto de culpa e euforia. A culpa me deu insônia por uns 2 dias, mas a euforia ficou. Eu tinha descoberto o poder que Evaldo falava e era viciante. Em 6 meses, a igreja tinha 200 membros. Eu criei campanhas de oferta agressivas, cada uma com um nome que prometia resultado garantido. A mais famosa foi os 7 dias de Jericó. Quem ficasse 7 dias em jejum e desse uma oferta de R$ 77, teria as muralhas da pobreza derrubadas na vida. O povo acreditava, dava dinheiro que não tinha, passava fome de verdade, achando que era sacrifício santo, e eu ia depositando tudo na conta da igreja, que na prática era minha conta. Foi nessa época que conheci Wellington. Ele era pedreiro, tinha 45 anos, mãos calejadas de trabalho e uma fé simples que me lembrava minha mãe. A esposa dele, Dona Lúcia, estava grávida do 3º filho, e os outros 2 eram pequenos ainda, um de 5 e outro de 7 anos. Wellington veio falar comigo depois de um culto, disse que queria participar da campanha de Jericó, mas que o único dinheiro que tinha era para comprar material de uma obra que ele tinha pegado. Era dinheiro do patrão, adiantado para ele comprar cimento e tijolo. Eu deveria ter dito para ele não fazer aquilo. Deveria ter dito que Deus não pedia para ele roubar do patrão para dar para a igreja. Mas eu não disse. Eu olhei nos olhos daquele homem e falei que era exatamente isso que Deus queria. Que Abraão também teve que dar o que era mais precioso. Que a fé se prova no sacrifício. Wellington me ouviu de boca aberta, balançando a cabeça, e no domingo seguinte colocou o dinheiro do material de construção na cesta de oferta. 2 semanas depois, o patrão descobriu e mandou ele embora na hora. Wellington veio me procurar desesperado, sem saber como ia sustentar a família. Eu olhei para ele, para o desespero nos olhos dele, e não senti pena. Senti incômodo porque ele estava atrapalhando o meu dia. Eu disse que aquilo era provação antes da bênção, que Deus estava testando a fé dele, que ele não podia desistir agora que já tinha dado a semente. Ele foi embora aliviado, acreditando nas minhas palavras.
E eu voltei para o meu escritório, contei o dinheiro da semana e não pensei mais naquele homem. Foi nessa época também que Cláudia entrou na minha vida. Ela era professora do ensino fundamental, mulher simples, bonita de um jeito sereno. Veio visitar a igreja com uma amiga num domingo de manhã e eu a notei sentada no terceiro banco. Tinha olhos que brilhavam durante o louvor, mãos levantadas de verdade, fé sincera no rosto. Ela acreditou em mim desde o primeiro dia, viu em mim um homem de Deus, um ungido, um servo fiel. Eu comecei a cortejá-la e em menos de um ano a gente estava casado. 3 dias antes do casamento, eu tive um sonho que me perturbou por semanas. Eu estava no altar da igreja, esperando Cláudia, e ela vinha andando de vestido branco pelo corredor. Mas quando eu levantei o véu para beijar ela, o rosto dela estava coberto de lágrimas de sangue. Ela me olhou e disse uma frase só. Por que você fez isso comigo? Acordei suando, coração disparado, e não contei para ninguém. Na lua de mel, Cláudia comentou que às vezes, quando eu pregava, o meu olhar mudava, parecia outra pessoa ali no púlpito. Eu ri, disse que era a unção. Mas no fundo, eu sabia que ela tinha visto algo que eu tentava esconder até de mim mesmo. Os anos seguintes foram de crescimento acelerado e o dinheiro jorrava como água. Entre 2004 e 2010, eu abri mais 6 igrejas em Anápolis, Nerópolis e Goianápolis, todas com o nome Fogo do Altar. Comprei a Hilux preta que eu tanto queria, depois uma Pajero de reserva, e finalmente me mudei para o residencial Araguaia, área nobre de Anápolis. A casa tinha 4 quartos, piscina nos fundos, churrasqueira com fogão a lenha e uma sala tão grande que ecoava quando eu andava sozinho. Minha mãe, Dona Ivone, ainda estava viva nessa época e eu levei ela para conhecer a casa. Ela andou pelos cômodos em silêncio, olhou tudo e disse que ia orar por mim. Não disse que estava feliz, não disse que estava orgulhosa, só disse que ia orar. Eu tinha uma equipe agora, gente que trabalhava para mim e obedecia minhas ordens. Meu braço direito era um rapaz chamado Regis, 30 anos, formado em contabilidade, que cuidava das finanças de todas as igrejas. Ele sabia de tudo, via os números, entendia de onde vinha o dinheiro e para onde ia. Mas Regis era ambicioso igual a mim. Queria sua parte do bolo, então ficava calado em troca de um salário gordo e alguns benefícios por fora. A gente tinha um acordo silencioso. Ele não falava nada, eu fingia que não via os pequenos desvios que ele fazia. Era uma sociedade de ladrões, cada um roubando um pouco. Minhas técnicas de arrecadação ficaram cada vez mais refinadas com o tempo. Eu pagava pessoas para dar testemunhos falsos, gente que subia no púlpito e contava histórias inventadas de cura e prosperidade. Uma vez contratei uma mulher para dizer que tinha sido curada de câncer depois de dar uma oferta de R$1.000. Ela nunca teve câncer, mas chorou tão bonito no palco que até eu quase acreditei. O povo se emocionou. Veio em fila para dar oferta também, achando que iam receber o mesmo milagre. Eu assistia aquilo do canto do palco e sentia nojo de mim mesmo, mas o nojo passava quando eu via o dinheiro entrando. Criei a campanha da unção do manto, que era basicamente vender pedaços de tecido por R$50 cada. Eu comprava rolo de pano barato no centro, cortava em quadrados, orava em cima e vendia como se fossem relíquias sagradas. Dizia que quem dormisse com o manto debaixo do travesseiro ia receber revelações de Deus, ia ter a vida transformada. O povo comprava aos montes, voltava contando sonhos que tinha tido, jurando que o manto funcionava. Era tudo o poder da sugestão, da fé desesperada, mas eu vendia como se fosse produto garantido. Mas a pior coisa que eu fiz foi a campanha da Terra Prometida. Eu inventei essa campanha em 2008, dizendo que Deus estava pedindo sacrifícios de Abraão, que quem desse seu bem mais valioso ia receber 100 vezes mais em retorno.
O alvo eram pessoas com patrimônio, gente que tinha casa própria, carro quitado, alguma reserva de dinheiro. Eu pressionava essas pessoas em particular, chamava para conversar no meu escritório, dizia que Deus tinha me mostrado que elas precisavam dar um passo de fé maior. E foi assim que eu roubei a casa de Dona Marta. Dona Marta era viúva, tinha 68 anos e frequentava a igreja desde o começo. Ela veio me procurar pedindo oração para o neto que estava doente, um menino de 8 anos com problema no coração. Eu vi a oportunidade. Disse que Deus estava pedindo uma oferta de Abraão, um sacrifício que doesse, para provar a fé dela. Ela perguntou o que podia dar e eu perguntei o que ela tinha de mais valioso. Ela tinha uma casa, simples, mas própria, quitada. O único bem que o marido tinha deixado. Eu disse que era exatamente isso que Deus queria, e ela deu. Dona Marta assinou a escritura da casa para a igreja, que na prática era para mim. Foi morar de favor com a filha, que tinha um apartamento pequeno e 2 filhos adolescentes. Quando Cláudia descobriu o que eu tinha feito, me confrontou na cozinha de casa. Ela perguntou se eu tinha aceitado a casa de uma viúva de 68 anos. E eu respondi que ela tinha dado com fé, que eu não podia impedir a fé das pessoas. Cláudia me olhou com um olhar que eu nunca vou esquecer e disse que aquilo era roubo. Eu não respondi nada. Ela saiu da cozinha chorando e algo morreu no nosso casamento naquele dia. Em 2006, meu filho Pedro nasceu. Eu devia estar no hospital quando Cláudia entrou em trabalho de parto, mas não estava. Estava em Caldas Novas, numa cruzada evangelística que, na verdade, era mais um evento de arrecadação. Ela me ligou 7 vezes e eu não atendi, porque estava ocupado demais no quartinho dos fundos, contando dinheiro de oferta com o Regis. Quando finalmente cheguei no hospital, Pedro já tinha nascido. Cláudia me olhou da cama, exausta, segurando nosso filho, e disse só uma frase: "Você nem perguntou se ele estava bem." E não tinha perguntado mesmo. Eu estava mais preocupado com o dinheiro. Naquele mesmo mês, eu comprei um relógio de R$ 15.000. Era importado, tinha cronômetro, brilhava no escuro, todo mundo elogiava. Eu usei esse relógio no culto seguinte, no mesmo culto em que uma família da igreja anunciou que tinha perdido a casa por não conseguir pagar aluguel. Eles vieram pedir ajuda e eu dei R$ 100 do meu bolso, na frente de todo mundo, para parecer generoso. R$ 100 com um relógio de 15.000 no pulso. E o pior é que eu não sentia mais culpa. Eu tinha me convencido de que merecia aquilo tudo, que Deus estava me abençoando, que os fins justificavam os meios. Mas os sinais já estavam aparecendo, mesmo que eu fingisse não ver. Em 2008, durante um culto lotado, uma menina de 7 anos apontou para mim e disse em voz alta que tinha um homem de preto atrás do pastor. A igreja inteira ficou em silêncio. 500 pessoas olhando para mim e para o espaço atrás de mim. Eu senti um frio na espinha, olhei para o reflexo no vidro da janela e vi. Por um segundo, eu vi uma sombra que não era minha. Dispensei a menina dizendo que era imaginação de criança e a família dela nunca mais voltou na igreja. Mas eu sabia que não era imaginação. Eu sabia que algo estava me acompanhando, esperando, observando. E eu fingia que não via, porque ver significava admitir o que eu tinha me tornado. A partir de 2009, os sinais começaram a ficar impossíveis de ignorar. Toda noite eu tinha o mesmo pesadelo, sem falhar uma vez sequer. Eu estava num templo vazio, as cadeiras de plástico todas vazias, e de repente os bancos começavam a pegar fogo. As chamas subiam rápido, tomavam conta de tudo, e eu ficava parado no púlpito sem conseguir me mover. Uma voz grave ecoava pelas paredes, sempre a mesma frase: "Você construiu em palha, Marcos, e palha queima." Eu acordava suando, com o coração disparado, e ficava olhando para o teto até o sol nascer. Cláudia já dormia no quarto de hóspedes nessa época, porque eu gritava de madrugada e ela não aguentava mais. Comecei a ter paralisia do sono também,
coisa que nunca tinha acontecido antes. Eu acordava no meio da noite sem conseguir mexer um músculo, com os olhos abertos, vendo o quarto escuro ao meu redor. E sempre tinha uma presença no canto, perto do guarda-roupa, uma sombra mais escura que a escuridão. Eu tentava gritar, tentava chamar por Jesus, mas minha boca não abria. A sombra ficava ali parada, me observando, e eu sentia uma pressão no peito como se alguém estivesse sentado em cima de mim. Uma vez, claramente ouvi uma voz que disse: "Você é meu, só ainda não sabe." Em setembro de 2009, o pastor Evaldo morreu. Infarto fulminante aos 54 anos, do nada. Eu soube da notícia por telefone e senti um baque no estômago, porque Evaldo era forte, saudável, nunca tinha tido problema de coração. Fui ao velório em Goiânia, igreja lotada, todo mundo chorando e dizendo que tinha perdido um grande homem de Deus. Mas no corredor eu ouvi um boato que me abalou. Diziam que Evaldo não tinha morrido em casa. Diziam que ele tinha morrido num motel durante uma festa com 2 mulheres da própria igreja dele. O corpo só foi encontrado no dia seguinte, quando a família estranhou que ele não atendia o telefone. Eu fiquei na fila para ver o corpo, como todo mundo. Quando chegou minha vez, olhei para o rosto de Evaldo no caixão e senti um calafrio. Ele parecia estar sorrindo, um sorriso leve no canto da boca, como se soubesse de uma piada que ninguém mais entendia. Eu me afastei rápido, saí da igreja antes do culto terminar e voltei para Anápolis dirigindo em silêncio. Naquela noite, pela primeira vez, eu pensei: se Evaldo morreu assim, como será que eu vou morrer? Uma semana depois do velório, Irmã Nazaré apareceu na minha igreja. Dona Nazaré era uma profetisa de uma igreja batista tradicional de Anápolis, mulher de 75 anos, cabelo branco, olhos fundos que pareciam enxergar através das pessoas. Eu a conhecia de vista e sempre evitava ela, porque diziam que ela via demais, que Deus mostrava coisas para ela que ninguém queria saber. Ela nunca tinha pisado na minha igreja antes, mas naquele domingo apareceu do nada. Sentou no último banco e ficou o culto inteiro em silêncio, só me olhando. Quando o culto terminou, ela veio até mim devagar, andando com a bengala, e segurou meu braço com força. A mão dela era fria, ossuda, e apertava mais do que eu esperava. Ela chegou perto do meu ouvido e sussurrou baixinho, para ninguém mais ouvir: "Irmão Marcos, o Senhor me mandou aqui. Ele disse que você tem até o 3º sinal. Depois do 3º não vai ter mais volta." Eu ri nervoso, tentei disfarçar. Perguntei qual era o 1º sinal. Ela me olhou fundo nos olhos e disse que eu já tinha tido, que foi a morte do meu mestre. Depois soltou meu braço e foi embora, sem olhar para trás. Eu nunca mais vi Irmã Nazaré dentro da minha igreja, mas eu a vi de novo 3 meses depois, numa situação que me arrepia até hoje. Eu estava num posto de gasolina, abastecendo a Pajero, quando um ônibus urbano parou no sinal vermelho ao lado. Eu olhei para o ônibus por acaso e vi ela sentada perto da janela, me encarando. Dona Nazaré não acenou, não sorriu, não moveu um músculo. Só ficou me olhando com aqueles olhos fundos, como se estivesse esperando alguma coisa. O sinal abriu, o ônibus foi embora e eu fiquei tremendo encostado na bomba de gasolina. O frentista perguntou se eu estava bem, e eu disse que sim, mas não estava. Em 2010, durante um culto de quarta-feira, aconteceu algo que eu não consigo explicar. Era o momento da oferta. Eu estava no púlpito pedindo sacrifício, usando as técnicas de sempre, e exatamente na hora em que eu ia fazer o apelo final, a energia acabou. A igreja inteira ficou no escuro, 400 pessoas em silêncio absoluto. Eu ri, fiz piada, disse que o diabo queria impedir a bênção. O povo riu junto, a energia voltou em 5 minutos. O culto continuou normal. Mas quando cheguei em casa naquela noite, Cláudia estava pálida. Disse que Pedro tinha acordado gritando durante a queda de energia, chorando desesperado. E disse uma coisa que me gelou.
Cláudia contou que Pedro, meu filho de 4 anos, acordou perguntando por que o homem de preto gostava tanto de mim. Ela perguntou que homem, e ele disse que era um homem alto, de roupa preta, que ficava perto de mim quando eu estava em casa. Eu nunca tinha contado para ninguém sobre a sombra, nem para Cláudia, nem para nenhum pastor, nem para Evaldo quando ele era vivo. Meu filho de 4 anos estava vendo algo que eu via também, algo que estava na minha casa, perto da minha família. Naquela noite, eu tentei orar pelo Pedro, mas as palavras não saíam. Era como se minha boca estivesse selada. Em 2011, a saúde da minha família começou a desmoronar. Cláudia foi diagnosticada com nódulos na tireoide, precisou fazer cirurgia, passou semanas se recuperando. Pedro desenvolveu crises de pânico noturnas, acordava gritando que tinha gente no quarto, que não queria dormir. Eu levei ele em psicólogo, em médico, em tudo quanto é especialista. Ninguém achava nada de errado, diziam que era fase, que ia passar, mas não passava. E eu sabia, no fundo da minha alma, que não era fase nenhuma. Era consequência, era o segundo sinal chegando devagar, destruindo tudo ao meu redor, enquanto eu fingia que não via. Fevereiro de 2012 foi o mês em que minha vida desmoronou de vez. Eu estava em Brasília, numa conferência de líderes que durava 3 dias, hospedado num hotel de luxo pago com dinheiro de oferta. Era o tipo de evento onde pastores trocavam cartões, fechavam parcerias, combinavam cruzadas conjuntas, negócios, na verdade, disfarçados de obra de Deus. No segundo dia, eu estava numa reunião importante, discutindo porcentagens de arrecadação com um bispo de Goiânia, quando meu celular começou a tocar. Era Cláudia. Eu olhei para o telefone, vi o nome dela na tela e coloquei no silencioso. A reunião era mais importante. O telefone tocou de novo, e de novo, e de novo. 7 vezes seguidas, e eu não atendi nenhuma. Estava ocupado demais falando de dinheiro, de expansão, de como crescer o império. Na 8ª ligação, eu pedi licença, saí da sala irritado e atendi com voz de quem não quer ser incomodado. Perguntei o que era tão urgente que não podia esperar. A voz de Cláudia do outro lado estava tremendo, falhando, mal dava para entender. Ela disse só uma frase: Pedro foi atropelado, está na UTI, vem agora. O mundo parou de girar naquele momento. Meu filho de 6 anos tinha soltado a mão da babá no estacionamento do shopping de Anápolis. Um carro fazendo ré não viu ele, atingiu em cheio. Pedro foi jogado no chão, bateu a cabeça no asfalto, ficou desacordado. A ambulância levou para o Hospital Evangélico Goiano e, quando chegou lá, ele foi direto para a UTI. Enquanto isso tudo acontecia, enquanto meu filho lutava pela vida, eu estava a 200 quilômetros de distância, numa sala com ar-condicionado, discutindo o percentual de oferta. Eu não atendi o telefone porque achei que dinheiro era mais importante que minha família. Dirigi de Brasília para Anápolis em menos de 2 horas, fazendo 160 na estrada, passando por cima de tudo quanto é lei de trânsito. Cheguei no hospital de madrugada, suando, tremendo, mal conseguindo andar direito. Cláudia estava na sala de espera, com os olhos inchados de chorar, olheiras fundas, roupa amassada. Quando ela me viu, não levantou para me abraçar, não veio correndo ao meu encontro. Ela ficou sentada, me olhou de baixo para cima e disse só uma frase que cortou minha alma: você não atendeu. Pedro ficou 4 dias entre a vida e a morte. 4 dias em que eu dormi em cadeira de plástico, comi biscoito de máquina, tomei café frio de copo descartável. Os médicos diziam que ele ia sobreviver, mas que o impacto tinha causado dano neurológico. Meu filho provavelmente ia ter sequelas na perna direita, ia mancar para o resto da vida. Eu ouvia aquilo e sentia o chão sumir debaixo dos meus pés. Meu menino de 6 anos, que corria pelo quintal, que jogava bola comigo nos domingos, nunca mais ia andar direito. E eu nem estava lá quando aconteceu. Naqueles 4 dias de UTI, eu tentei orar de verdade pela primeira vez em quase 10 anos.
Ajoelhei do lado da cama do meu filho, no meio daqueles aparelhos todos apitando, e tentei falar com Deus como falava quando era menino lá no Jardim das Américas. Mas as palavras não saíam. Era como se tivesse um muro entre eu e o céu. Uma barreira invisível que eu mesmo tinha construído tijolo por tijolo com cada mentira, cada roubo, cada vida destruída. Eu abria a boca para pedir perdão, para suplicar pelo Pedro, e só sentia um vazio imenso, um silêncio que doía mais que qualquer grito. Pedro sobreviveu, graças a Deus, mas nunca mais foi o mesmo menino. Quando ele acordou e me viu do lado da cama, a primeira coisa que disse foi: "Pai, cadê você?" Ele não lembrava do acidente, não sabia quantos dias tinham passado, mas sabia que eu não estava lá quando ele precisou. Eu não consegui responder, só segurei a mão dele e chorei em silêncio, engolindo a vergonha, engolindo a culpa que me sufocava. Cláudia assistiu àquela cena encostada na parede, de braços cruzados, e não disse nada. Não precisava. O olhar dela dizia tudo. Quando Pedro teve alta, voltamos para casa, mas a casa já não era a mesma. Cláudia mal olhava na minha cara. Dormia no quarto com Pedro para cuidar dele e eu fiquei sozinho no nosso quarto de casal. Ela tinha descoberto coisas durante aqueles dias de hospital. Tinha conversado com pessoas, juntado peças. Sabia da casa de Dona Marta, sabia dos testemunhos falsos, sabia de coisas que eu achava que estavam bem escondidas. Uma noite, ela me disse que não sabia mais quem eu era, mas sabia que o que eu fazia não era de Deus. Pediu o divórcio 2 semanas depois. E como se não bastasse, Regis me traiu. Meu braço direito, o homem que cuidava das finanças, que sabia de tudo. Eu tinha demitido ele 1 mês antes, porque descobri que ele estava desviando mais do que o combinado. Regis não foi embora calado. Ele foi até a radiodifusora de Anápolis e deu uma entrevista de 40 minutos, contando tudo. Os testemunhos falsos, as campanhas abusivas, a casa de Dona Marta, os relógios, os carros, as viagens, nomes, datas, valores, tudo documentado. Em 24 horas, eu estava em todos os jornais de Goiás. O Ministério Público abriu investigação. Os fiéis abandonaram as igrejas aos montes. Naquela noite, depois de ver a entrevista de Regis na televisão, eu fiquei sozinho na sala de casa. Eram quase 3 da manhã, a televisão ligada sem som, e eu não conseguia me mover do sofá. Foi então que eu ouvi a voz de novo, não em sonho, não em pesadelo. Acordado, de olhos abertos. Claro, como estou falando agora. Uma voz grave, quase debochada, que disse: "Eu avisei Marcos, você é meu." Olhei para o reflexo da televisão e vi 2 figuras atrás de mim. A sombra de sempre, aquela que me acompanhava fazia anos. E do lado dela, sorrindo, o rosto do pastor Evaldo. O 3º sinal tinha chegado. Em 3 meses eu perdi quase tudo o que tinha construído. As 7 igrejas fecharam uma por uma, os fiéis sumiram, os pastores auxiliares me abandonaram. A Hilux foi apreendida por dívidas, a Pajero também. A casa no residencial Araguaia foi a leilão para pagar os advogados e as multas que começaram a chegar. Cláudia assinou o divórcio em maio e foi morar com a mãe, levando Pedro junto. Eu implorei para ela ficar. Prometi que ia mudar, que ia ser diferente, mas ela nem olhou na minha cara. Disse que eu tinha tido anos para mudar e não mudei, que agora era tarde demais. Eu aluguei um kitnet no Centro Velho de Anápolis, perto da antiga rodoviária. Era um cômodo de 20 metros quadrados, com um banheiro apertado e uma janela que dava para um muro pichado. O chão era de cimento queimado, igual ao da casa onde eu cresci. O cheiro era de mofo e gordura velha de lanchonete. Eu olhava para aquelas paredes sujas e pensava como a vida tinha me trazido de volta para o ponto de partida. Só que agora eu não tinha mais minha mãe para me consolar. Dona Ivone tinha morrido em 2007 e eu nem tinha ido ao enterro direito porque estava ocupado com uma cruzada evangelística. As noites naquele kitnet eram as piores.
Eu não conseguia dormir. Ficava olhando para o teto, ouvindo os barulhos da rua, os bêbados gritando, os cachorros latindo. Os pesadelos tinham piorado, agora eram toda noite sem exceção. Eu via as pessoas que tinha roubado, via os rostos delas, ouvia os choros, via Dona Marta assinando a escritura da casa, via Wellington vendendo o material de construção, via a mãe solteira dando o dinheiro do leite. Todos eles me olhavam em silêncio, com olhos de acusação, e eu acordava gritando num quarto vazio. Uma noite de julho, eu bebi pela primeira vez na vida. Comprei uma garrafa de cachaça no mercadinho da esquina, voltei para o kitnet e bebi sozinho sentado no chão. Eu nunca tinha bebido, nem quando era vendedor de móveis, nem quando era pastor rico. Mas naquela noite eu queria esquecer, queria apagar tudo, queria sentir qualquer coisa diferente daquela dor que me consumia por dentro. A cachaça desceu queimando e eu bebi até a garrafa acabar. Bêbado, eu comecei a mexer numa caixa velha que tinha trazido da casa. Eram coisas da minha mãe que eu nunca tinha aberto depois que ela morreu. Fotos antigas, documentos amarelados, uma Bíblia surrada com a capa rasgada. E no fundo da caixa, um frasco de remédio para pressão. Dos fortes, desses que o médico diz para tomar só um por dia. O frasco estava quase cheio, deviam ter umas 30 pílulas ali. Eu fiquei olhando para aquele vidro de plástico e um pensamento me invadiu a mente. Era só tomar tudo de uma vez. Eu pensei no Pedro mancando pelo resto da vida por minha causa. Pensei na Cláudia chorando no hospital. Pensei em Wellington quase morrendo por causa da minha ganância. Pensei em Dona Marta, sem casa. Pensei em todas as famílias que eu destruí, todas as vidas que eu pisei para subir, e pensei que o mundo seria um lugar melhor sem mim, que meu filho ia crescer melhor sem um pai monstro, que todos iam ficar melhor se eu simplesmente desaparecesse. Abri o frasco e derramei as pílulas na mão. Foi então que eu ouvi a voz, não a voz da minha mãe, não a voz de Deus, a outra voz, a voz debochada que me acompanhava fazia anos, a voz da sombra. Ela disse, clara como água. Vai, Marcos, termina logo. Você já é meu mesmo. Era um incentivo, um empurrão para eu fazer o que estava pensando. A voz queria que eu morresse. A voz estava esperando por aquele momento. E foi aí que eu entendi, num estalo de consciência no meio da bebedeira, que se aquela voz queria que eu fizesse aquilo, então era errado fazer. E então veio outra voz. Suave, doce, familiar. Uma voz que eu não ouvia fazia anos, desde que minha mãe era viva. A voz de Dona Ivone disse, clara como se ela estivesse do meu lado, filho, se ajoelha, ainda dá tempo. Eu larguei as pílulas no chão, caí de joelhos no cimento frio e chorei como não chorava desde que era menino, daquele choro que sai do fundo da alma, que parece que vai arrancar o coração pela boca. Fiquei ali, de joelhos, não sei quanto tempo, e então peguei a Bíblia velha da minha mãe, aquela de capa rasgada. Abri numa página qualquer, aleatória, sem saber o que estava procurando, e vi um versículo grifado com caneta azul, quase apagada pelo tempo. Isaías, capítulo 44, versículo 22. Volta-te para mim, porque eu te remi. Minha mãe tinha grifado aquilo não sei quando, não sei porquê, mas estava ali, esperando por mim, como se ela soubesse que um dia eu ia precisar. Eu me joguei no chão daquele kitnet sujo e falei com Deus de verdade pela primeira vez em quase 10 anos. Eu disse tudo, confessei tudo, cada mentira, cada roubo, cada vida destruída. Eu disse que não merecia perdão, que não merecia nada, mas que se Deus quisesse me dar mais uma chance, só mais uma, eu ia passar o resto da vida tentando consertar o que tinha feito. Fiquei ali orando até minha voz sumir. E então senti algo saindo do meu peito, um peso, uma corrente, algo que não era físico, mas que eu sentia como se fosse. Eu vomitei ali mesmo no chão. Depois, deitei no cimento frio e dormi. E pela primeira vez em anos, não tive pesadelo nenhum.
só silêncio e paz. Na semana seguinte, eu saí daquele kitnet pela primeira vez desde o dia em que quase tirei minha vida. Andei pelas ruas do centro de Anápolis sem rumo, olhando as pessoas passarem, sentindo o sol quente no rosto. Eu estava magro, barbudo, com a mesma roupa de dias atrás, parecendo um mendigo. As pessoas desviavam de mim na calçada. Ninguém me reconhecia como o apóstolo Marcos, que tinha 7 igrejas e 3.000 fiéis. Eu era só mais um homem acabado no meio da multidão. E pela primeira vez eu me senti aliviado por ser invisível. Meus passos me levaram até uma igrejinha no bairro Jundiaí, uma construção simples de tijolo à vista, sem letreiro luminoso, sem estacionamento, sem nada daquilo que eu achava importante. Eu não sei por que entrei, talvez curiosidade, talvez cansaço, talvez alguma coisa me puxando para dentro. Tinha um culto de quarta-feira acontecendo. Umas 30 pessoas em bancos de madeira cantando um hino antigo que minha mãe cantava quando lavava roupa. Eu sentei no último banco, de cabeça baixa, sem olhar para ninguém. Fiquei ali até o culto terminar, sem levantar a mão, sem cantar, sem orar, só ouvindo. O pastor se chamava Nilson, um senhor de 60 anos, cabelo grisalho, voz calma. Ele pregava sem gritar, sem teatralidade, sem aqueles truques que o Evaldo me ensinou. Falava de Jesus como quem fala de um amigo próximo, com carinho, com respeito. Quando o culto acabou, eu me levantei para ir embora, mas ele veio até mim. Estendeu a mão e disse que tinha me notado, que visitantes eram sempre bem-vindos. Eu apertei a mão dele sem olhar nos olhos, agradeci baixinho e fui embora sem dizer meu nome. Voltei no culto seguinte e no próximo e no outro, sempre no último banco, sempre em silêncio, sempre de cabeça baixa. Na terceira semana, pastor Nilson veio falar comigo de novo. Disse que queria me conhecer melhor, perguntou se eu aceitava tomar um café com ele. Eu hesitei, pensei em dizer que não. Mas alguma coisa na voz dele me fez aceitar. Fomos numa padaria perto da igreja, ele pediu 2 cafés com leite e pão de queijo. Sentou na minha frente, não disse nada, só ficou esperando. O silêncio dele era mais pesado que qualquer pergunta. Eu perguntei se ele sabia quem eu era. Ele assentiu com a cabeça, disse que tinha visto no jornal, que sabia o que tinham feito comigo e o que eu tinha feito. Eu esperei ele me mandar embora, me xingar, me chamar de ladrão e mentiroso. Mas ele não fez nada disso. Só perguntou se eu queria contar minha versão. E eu contei. Contei tudo, desde o pastor do Monza até a noite no kitnet com as pílulas na mão. Contei sobre Evaldo, sobre as técnicas, sobre Dona Marta, sobre Wellington, sobre as sombras e as vozes. Ele ouviu tudo calado, sem me interromper, sem me julgar. Quando eu terminei, ele ficou um tempo em silêncio, mexendo no café frio. Pastor Nilson disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse que o diabo não brinca com quem não é ameaça, que ele tinha investido em mim porque sabia o estrago que eu podia fazer, que eu era útil para ele. Mas disse também que Deus tinha investido mais, porque senão eu estaria morto naquele kitnet. Disse que eu tinha muito a consertar, que ia levar anos, talvez a vida inteira, mas que Deus não tinha me trazido até ali para me abandonar. E então fez uma coisa que nenhum pastor tinha feito antes. Ele pediu licença e orou por mim ali mesmo, na padaria, segurando minha mão por cima da mesa, sem se importar com o que os outros iam pensar. Comecei a frequentar a igreja do pastor Nilson toda semana. Ele me acompanhava, conversava comigo, estudava a Bíblia junto. Nunca me pressionou, nunca me julgou, nunca jogou meu passado na minha cara. Eu arrumei um emprego numa marcenaria do bairro, trabalhando para um senhor chamado Seu Geraldo, que tinha 70 anos e não fazia ideia de quem eu era. Ele me tratava como qualquer funcionário, com respeito, sem desconfiança. Eu lixava madeira em silêncio e naquele trabalho simples eu encontrei uma paz que nunca tinha sentido na vida. 3 meses depois, veio o teste. Um ex-membro da minha antiga igreja me procurou, um empresário rico que ainda acreditava em mim.
Ele disse que tinha dinheiro, que a gente podia abrir uma igreja nova em outra cidade onde ninguém me conhecesse, Goiânia, Brasília, onde eu quisesse. Um recomeço, uma segunda chance de construir tudo de novo. Eu olhei para ele e pensei na Hilux, na casa no residencial Araguaia, no poder que eu tinha sentido no púlpito. Por um segundo, eu quase disse sim. Mas então pensei no Pedro mancando, na Cláudia chorando, na voz da minha mãe dizendo para eu me ajoelhar. E eu disse não. Disse que aquele Marcos tinha morrido e que esse novo Marcos não queria nada daquilo. Um ano depois, eu encontrei Wellington na feira do Jockey. Ele estava com a esposa, Dona Lúcia, vendendo pamonha numa barraca simples. Os dois me reconheceram na hora. Eu vi nos olhos deles. Meu coração disparou. Eu pensei em ir embora, em fingir que não tinha visto. Mas eu não podia fugir para sempre. Me aproximei devagar, parei na frente da barraca e pedi perdão. Disse que sabia que não tinha como desfazer o que eu tinha feito, mas que eu precisava olhar nos olhos dele e dizer que estava arrependido. Wellington me olhou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Então ele disse uma coisa que me destruiu e me reconstruiu ao mesmo tempo. Disse que tinha tentado se matar por minha causa, que tomou veneno de rato, que a esposa achou ele a tempo. Disse que passou 2 anos com raiva de mim, sonhando em me ver destruído, e viu. Mas disse também que era cristão de verdade e que cristão perdoa. Estendeu a mão e disse que eu estava perdoado, que era para eu ir em paz. Eu apertei a mão dele e chorei no meio da feira, na frente de todo mundo, sem vergonha nenhuma. Dona Lúcia não me perdoou, ficou de costas o tempo inteiro, e eu entendi. Nem todo mundo consegue perdoar, e eu não merecia o perdão de ninguém mesmo. Mas o perdão de Wellington doeu mais que qualquer acusação, porque me mostrou o tamanho do mal que eu tinha feito. Nunca mais abri igreja. Nunca mais subi em púlpito, nunca mais peguei microfone para pregar. Trabalhei na marcenaria do seu Geraldo por 4 anos, lixando madeira, montando móvel, fazendo serviço honesto. Ganhava pouco, mal dava para o aluguel e para a comida, mas era dinheiro limpo, suado, sem sangue de ninguém. Depois abri um pequeno negócio de reparos, conserto de móveis, pequenas reformas. Vida simples, sem carro importado, sem casa de luxo, sem relógio de 15 mil reais no pulso. E pela primeira vez na vida, eu dormia em paz. Com Cláudia, não houve reconciliação conjugal. O que eu fiz destruiu nosso casamento de um jeito que não tinha conserto. Mas houve perdão, e isso levou tempo. Ela demorou anos para aceitar falar comigo de novo, anos para me deixar ver o Pedro direito. Eu não reclamei, não insisti, não pressionei. Eu sabia que tinha perdido o direito de exigir qualquer coisa. Só esperei, respeitando o tempo dela, mostrando com ações que eu tinha mudado de verdade. Hoje ela me permite ver meu filho regularmente, e isso é mais do que eu mereço. Pedro cresceu, ainda manca, vai mancar para o resto da vida, e toda vez que eu vejo ele andando, eu lembro do que eu fiz. É uma ferida que nunca vai cicatrizar, um lembrete permanente do preço da minha ambição. Mas meu filho é um homem bom, muito melhor do que eu jamais fui. Ele está na faculdade agora, estudando direito, querendo ser advogado. Um dia ele me disse uma coisa que eu guardo no peito como um tesouro. Disse que não entendia tudo que eu tinha feito, que lembrava de coisas da infância, do hospital, da mãe chorando. Mas disse também que via quem eu era agora, que via eu acordando cedo, trabalhando honesto, ajudando os outros sem pedir nada. E disse que preferia esse pai, que esse pai ele respeitava. Dona Marta morreu em 2014, sem ver a casa dela de volta. Isso me perseguiu por anos, saber que ela morreu morando de favor na casa da filha, apertada, sem dignidade, por minha causa.
Eu juntei dinheiro por 4 anos, cada centavo que sobrava, vivendo no mínimo para poder guardar. Em 2016, procurei os filhos dela e devolvi a escritura. Eles não acreditaram no começo, acharam que era golpe, que eu queria alguma coisa em troca. Eu expliquei tudo, pedi perdão, disse que não queria reconhecimento, não queria notícia, só queria devolver o que tinha roubado. O filho mais velho chorou. A filha me xingou primeiro, depois me abraçou. Não desfez o que eu fiz, mas pelo menos a casa voltou para a família. Eu continuo indo na igreja do pastor Nilson todo domingo. Não sento mais no último banco, agora sento no terceiro. Canto os hinos, ouço a pregação, tomo a Santa Ceia, mas não levanto a mão para profetizar, não subo no altar para pregar, não faço show nenhum. Só fico ali, quieto, agradecendo. Pastor Nilson já me convidou várias vezes para dar um testemunho, para contar minha história para os membros. Eu sempre recuso. Minha história não é para púlpito de igreja. Minha história é para servir de alerta, para mostrar o que acontece quando você usa o nome de Deus para se enriquecer. Anos depois de tudo, eu estava na feira do Jockey comprando verdura quando vi uma cena que me parou no lugar. Um jovem de terno, cabelo arrumado, relógio brilhando no pulso, distribuindo panfletos de uma igreja nova. Campanha da colheita dos 100 dias. O panfleto dizia: dê sua semente de fé e receba 100 vezes mais. Eu olhei para aquele rapaz e vi eu mesmo aos 23 anos. O mesmo brilho no olho, a mesma ambição disfarçada de unção, a mesma fome de poder e dinheiro. Me aproximei devagar e ele sorriu, achando que eu ia pegar um panfleto. Eu olhei nos olhos dele e disse apenas uma palavra: cuidado. Ele riu. Perguntou cuidado com o quê? Eu disse que era para ele ter cuidado com o caminho que estava escolhendo, que eu já tinha andado por aquele caminho e sabia onde terminava. Ele me olhou de cima a baixo, viu minha roupa simples, minhas mãos calejadas de trabalho e deu de ombros. Continuou distribuindo panfleto como se eu não tivesse dito nada. Eu fui embora sabendo que tinha feito o que podia. Não dá para salvar quem não quer ser salvo. Eu sei disso melhor do que ninguém. Eu passei 9 anos enganando pessoas em nome de Deus. Ganhei dinheiro, ganhei fama, ganhei poder. Tive carro importado, casa de luxo, 3.000 pessoas me chamando de apóstolo. Mas perdi minha família, perdi minha honra, perdi minha alma. O diabo não aparece de chifre e tridente, isso eu aprendi. Ele aparece na forma de oportunidade, na forma de você merece, na forma de todo mundo faz. Ele te convence aos poucos, tijolo por tijolo, até você não reconhecer mais quem você é, até você virar um monstro achando que é homem de Deus. Mas Deus não pode ser enganado. Ele vê tudo, ele espera, ele dá sinais. E quando a gente não ouve, ele cobra. Eu olho para o espelho todo dia e vejo as marcas do que fiz. Meu filho manca por minha causa. Meu casamento acabou por minha causa. Pessoas tentaram se matar por minha causa. Eu vou carregar isso até o dia que eu morrer. Não tem como apagar, não tem como voltar atrás. Eu só posso viver o resto da minha vida tentando ser diferente, tentando fazer o bem que eu deixei de fazer, tentando consertar pelo menos um pedaço do estrago que eu causei. Se você está usando o nome de Deus para se enriquecer, para manipular, para enganar, para enquanto dá tempo, porque a conta de Deus não prescreve, não tem parcelamento. Não tem jeitinho. Deus te ama, isso é verdade. Mas Deus é justo e justiça, uma hora chega. Eu sou prova viva disso. Hoje, quando eu fecho os olhos para dormir, não tem mais ninguém de preto no quarto. Não tem mais voz debochada no meu ouvido. Só silêncio, só paz. E a gratidão de ter tido uma segunda chance que eu não merecia.